moçada? Beleza? Ó, um dos temas mais estudados pelas ciências humanas são as origens das diferenças das desigualdades sociais, para que a gente possa depois estabelecer políticas de diminuição dessas desigualdades e, obviamente, estratégias sociais para a gente minimizar os conflitos gerados pelas diferenças de percepção entre os grupos sociais. Existe uma diferença bem clara entre a diferença social e a desigualdade. A desigualdade ela é fruto das nossas relações de produção. Isso vai gerar uma desigualdade. Então tem a ver com produtividade, propriedade, trabalho. As diferenças sociais são interpretações dos indivíduos em relação às nossas características, tá? Primeiro, que é bom deixar claro, que a gente tem características naturais, tá? Nós temos vários grupos hominídeos. Esses grupos hominídeos, eles passam por miscigenação e a espécie humana tem muitos fenótipos distintos, tá? Então, cor dos olhos, cabelo, cor da pele, altura, estrutura facial, são características naturais. Cabe a cada indivíduo, no seu processo de interpretação, quando ver o outro, e sempre o olhar sobre o outro, ele vem imbuído das informações, das características do grupo do qual você faz parte. Se você é um chinês, tá? E você tem um processo de formação de características naturais semelhantes, quando você vê um europeu, você tende a vê-lo, a interpretar aquela figura com características distintas da sua. Então, essa percepção individual, ela é apenas etnocêntrica. É a sua visão, baseado na percepção da sua etnia sobre o mundo. É a sua visão de mundo e as relações que ela compõe, tá? Em nenhum momento essas visões de mundo, elas deveriam ser a única forma de análise social, porque elas tendem a gerar dois problemas base: o preconceito e o racismo, que é um agravamento do processo do preconceito, tá? O preconceito, ele está sendo construído, como o nome já diz, o preconceito, ó, ele é uma percepção antecipada prévia de algum assunto, tá certo? Eu tenho uma pré-percepção sobre algo do qual estou tratando. Só que a gente está falando aqui sobre sociedade. Então eu tenho um preconceito sobre outros grupos que não fazem parte da minha etnia. Isso é uma condição quase que natural, porque o indivíduo vai interpretar aquele grupo. O problema é que esse preconceito, geralmente, ele é construído de forma negativa. Então eu começo a construir uma ideia negativa e essa negatividade, ela vai gerando um longo processo de transmissão histórico de preconceitos. Como você teve, por exemplo, em Grécia, Roma, onde o greco-romano, por exemplo, avaliava que aquele que não era grego e romano era bárbaro. Uma das coisas que identificava ele ser bárbaro eram as suas características de comportamento... suas características de análise fenótipa. Então ele olhava uma pessoa que era distinta dele e ele avaliava aquela pessoa como uma pessoa não merecedora de fazer parte da mesma relação, ok? Esse preconceito, ele pode gerar dois grupos de preconceito. Existe o preconceito de marca e o de origem. O de origem, esse preconceito, ele vai sendo construído de forma muito bem trabalhada e arquitetado uma ideia tão negativa que ele se mantém como um processo histórico e ele fica institucionalizado na sociedade. Ok? Geralmente, esse preconceito de origem, como ele tem um longo processo de enraizamento histórico, ele gera o racismo. O racismo é mais do que a negativação de um grupo social.
é a afirmação dessa negatividade. Enquanto no preconceito tu tem uma percepção sobre alguém de forma negativa, no racismo tu afirma essa negação e você cria políticas, você cria situações de superioridade, como ausência de direitos políticos por questões racistas, você cria políticas de extermínio por questões racistas, atos de violência promovidos pelo Estado, muito comum em estados racistas ao longo da história. Você tem, por exemplo, os Estados Unidos, teve altas políticas de segregação racial ao longo do seu processo histórico, porque desenvolveu um preconceito de origem em relação, por exemplo, aos negros e aos índios, e esse preconceito de origem, ele foi negativado até virar racismo. O racismo virou lei, e muitas vezes em estados americanos do sul e na expansão americana para o oeste, índios e negros foram mortos violentamente, justificados por questões de serem de uma raça inferior. Tá? A política do Destino Manifesto nos Estados Unidos, tá? São exemplos de políticas racistas. A gente teve recentemente a África do Sul, com uma política muito pesada de racismo, com o apartheid, o nome já diz, ele está apartado, ele está afastado, segregado da sociedade, por condições de raça. A gente teve isso em Ruanda, a gente teve isso em Luanda, a gente teve essa condição de preconceito muito claro no nazifascismo, no Estado comunista, na China. No Brasil nós tivemos leis de caráter racista, tá? Mas no século XX, o racismo brasileiro foi sendo transformado no que a gente chama de preconceito de marca. O preconceito de marca, que é bem claro na sociedade brasileira, ele é um preconceito de flexibilização social. O que é a flexibilidade social do preconceito de marca? Cria-se uma certa situação mais grave de preconceito, tá? Por exemplo, se uma figura negra é ausente de condições econômicas, isso agrava o preconceito que ela sofre e esse preconceito de marca se torna racista, tá? Se é uma figura de etnia negra, miscígena, mulata, porém com posses, tem dinheiro, muitas vezes no Brasil a gente flexibiliza, não se expõe o racismo e ele sofre preconceito. Mas ele não sofre um impedimento na lei, ele não sofre uma imposição, porque sua condição financeira minimiza essa flexibilização. Vou lhe dar, existem N exemplos, tá? De diferença de preconceito e de racismo. E como isso é forte quando ele é trabalhado dentro de sua origem histórica. Por exemplo, a Espanha foi fascista até os anos 70. Então o racismo na Espanha é muito forte em relação aos negros, aos latinos. E é muito comum, infelizmente, ainda atualmente, por exemplo, no Campeonato Espanhol, jogadores latinos, africanos, sofrerem preconceitos, atos racistas por parte de torcidas espanholas. Nós tivemos já jogadores brasileiros que passaram por isso. E eu lembro aqui de cabeça, por exemplo, do caso do jogador brasileiro Daniel Alves, tá? Que jogava no Barcelona. E o Barcelona já é, para muitos torcedores espanhóis, alvo de protestos, porque eles não são considerados espanhóis, são considerados bascos, tá? Então não são espanhóis puros, então eles já sofrem o racismo de não serem da Espanha, então eles não são da mesma raça espanhola, então eles não são merecedores, tá? Dos mesmos direitos. Aí vem um latino jogar nesse time, então ele sofre um preconceito de origem transformado em um ato racista. Foi chamado o jogo inteiro de macaco e jogaram banana no campo para ele. Muita gente achou extremamente inteligente a saída dele para essa situação, quando ele pegou a banana que foi jogada, comeu a banana e continuou jogando. Parece inteligente, mas numa análise sociológica, o que foi que ele fez? Ele reafirmou a percepção racista. Porque estavam chamando ele de macaco, e macaco na cabeça dessa pessoa que jogou a banana, macaco come banana, aí ele comeu a banana. Ele reforçou na cabeça do racista a superioridade que ele estava promovendo. Ah, professor, o que ele deveria ser feito?
O racismo, a única prática que a gente tem eficiente contra o racismo e não contra o preconceito é a lei. Então, ele era para ter apontado para o juiz, ó, veio daqui, as cadeiras lá são numeradas, e aí a pessoa responsável pela compra do ingresso deveria ser punida. Ah, mas se ele for punido, ele aprende. Não, ele não aprende. Mas ele vai ser impedido de continuar o ato racista. Entendeu? Porque ele foi punido, ele não vai aprender. O racismo, ele é afirmativo, ele é diferente do preconceito, que eu ainda posso desfazê-lo por um processo de construção, por exemplo, educacional. No Brasil, nós temos um exemplo que mostra que o preconceito de marca é existente. Me lembro que Pelé, uma vez, foi assaltado e relatou que quando o assaltaram, iniciaram o assalto, na verdade, quando reconheceram que era o Pelé, pediram desculpa e pediram até autógrafo. Porque não é porque era um assalto, mas quando eles estavam assaltando, diz que até que ele foi chamado várias vezes, tá certo, de palavra pejorativa por ser negro, mas quando viram que era o Pelé, pediram desculpa. Então, o preconceito contra o negro naquele momento foi desfeito pela pessoa que ele era. Isso não é comum no preconceito de origem. Isso aqui é comum no preconceito de marca, tá? Esse preconceito de marca acabou criando no Brasil um mito, principalmente desenvolvido por um sociólogo chamado Gilberto Freire, com a sua obra Casa Grande e Senzala. Ele criou a ideia de que, comparado com muitos países que adotaram um regime escravista, o Brasil teve um regime escravista brando, leve, e que não havia uma violência promovida por condição étnica, mas sim por condição escravista. O escravo era castigado porque era escravo, mas o escravo tinha direito no Brasil de deixar de ser escravo. A possibilidade de ele mudar de estamento, tá? De extrato social. Podia deixar de ser escravo. E quando ele deixasse de ser escravo, ele podia virar político. Tá certo? Ele podia assumir cargos, ele podia ser um literário. O fato de que ele sofria o preconceito não pela condição de cor, mas pela condição econômica. Criou-se o mito de que no Brasil nós temos uma convivência harmoniosa, entre aspas, porque a gente está falando do regime de escravidão, mas ele compara com os regimes de escravidão, por exemplo, dos Estados Unidos e da América Espanhola, e ele coloca a ideia de que no Brasil havia uma harmonia entre escravos e seus senhores, de que havia uma convivência pacífica, porque ele poderia mudar de condição. Então, na verdade, o preconceito no Brasil, segundo ele, a ideia central é de que não é de condição étnica, é de condição econômica. Então são as condições econômicas que tornam o preconceito no Brasil grave, e não a condição étnica, tá? Gerando esse preconceito de marca, que é mais flexível. Só que isso aqui é um mito que hoje, essa teoria, ela tá descartada no mundo da sociologia. Por quê? Porque a escravidão brasileira não foi nada branda, tá? Hoje nós temos mais acessos a outros documentos, os escravos aqui sofriam castigos físicos regularmente, não é só quando tentavam fugir não, a violência era um padrão de comportamento dentro do regime de escravidão. E o negro sofre preconceito até hoje, não é só por condição econômica não. Se ele se tornar uma pessoa bem-sucedida economicamente, ele continua sofrendo preconceito, porque as relações culturais de origem afro no Brasil sofrem preconceito. Tá? Como as religiões africanas, que para muita gente não é religião, é seita, tá certo? As tradições africanas que não são respeitadas, muitas não são transformadas em feriados, tá? Não são conservadas como patrimônio histórico por causa de sua origem. Não é origem econômica, é origem étnica. Ela é afro, e a cultura afro-indígena, ela sofreu sim no Brasil processos preconceituosos e muitas vezes racistas, tá? A desigualdade social, como a gente falou, ela não está ligada à relação do indivíduo com o outro pela caracterização. Ela está ligada à questão dos bens de produção. Então, a desigualdade social, a gente tem que entender a estratificação. A gente divide a sociedade em estratos ou grupos sociais. Tem gente que gosta de chamar de camadas sociais. Essas camadas sociais, nós temos 3 definições bases de estratificação. Existe a sociedade de castas, onde você não tem flexibilização dessas camadas sociais e as hierarquias são montadas por condição religiosa, hereditária e étnica. Às vezes, em alguns países, elas têm as 3 características,
tá? Geralmente, a sociedade de caste é hereditária e étnica. Mas aí, alguns estados ainda são as figuras religiosas. Como, por exemplo, a gente cita, durante muito tempo, assim funcionou a Índia. Ok? A gente tinha uma sociedade étnica, tá certo? De característica hindu, hereditária essa transmissão, não podia ter contato entre os grupos sociais distintos, e ainda tinha os caracteres religiosos dessas hierarquias. Você tem a sociedade de estratificação estamental. É quando você divide a sociedade por direitos e deveres, obrigações, como a gente via, por exemplo, no sistema feudal. Nós tínhamos as famosas obrigações servis, que você viu muito habilmente com o tio Monteiro Júnior, tá? No sistema feudalista. Essa divisão aqui acaba criando uma hierarquia, acaba criando um extrato social baseado em diferenças naturais. Você tem aquelas obrigações para cumprir e você vai aceitando aquela condição, tá? Elas têm dificuldade de alteração de extrato social. Na sociedade estamental você pode mudar de classe social, mas você tem dificuldade. Então as classes sociais são bem definidas. Aqui elas não se alteram. E aqui elas são bem definidas, elas têm forte dificuldade de alteração. E nós temos a sociedade de classes, uma definição de Marx que tem a ver com a gente dividir os grupos sociais pelo acúmulo de bens. Então você vai ter um grupo social que é dono dos meios de produção e um grupo que trabalha sendo a força desse meio de produção. Os famosos detentores, tá? Ou como ele gosta de chamar de burguesia, que trabalha com a produção e controla os meios de produção, e o proletariado. Alguns chamam de ricos e pobres. Hoje, quando a gente vai falar de desigualdades de classe, a gente geralmente, por exemplo, no Brasil, usa termos mais amenos. Em vez de falar de ricos e pobres, a gente fala de A, classe A, B, C, D e E. Sendo E os miseráveis e o A os milionários. Então seriam milionários, ricos, a nossa classe média, pobre e miserável. Ok? Nos últimos anos a gente teve uma diminuição da classe de miseráveis e um aumento na classe pobre que se aproximou da classe média, tá? A diferença econômica da classe média para a classe pobre diminuiu nos últimos anos, tá? A tendência do mundo, pelo menos na Agenda 21, era buscar a eliminação da classe E. Nós não tivéssemos mais grupos sociais na classe E. Lembrando que no Brasil, esses índices de miserabilidade, de bens, são diferentes dos índices da ONU. Aqui no Brasil, o miserável, ele tem índices econômicos menores do que o miserável da ONU. Então, torna a gente também com o menor número de miseráveis, porque para a gente ser miserável no Brasil, a gente tem que estar em pior condição de acúmulo de bens do que o que a ONU propõe, para justamente a gente diminuir estatisticamente o número de miseráveis, tá? As desigualdades sociais, como são ligadas a uma produção econômica, elas tendem a ser contínuas. Chega nessa condição de miserável, chega nessa condição de pobre, quem continuamente fica dentro desse processo sendo expropriado, sendo tomado seus bens. Então não acontece só uma ou duas vezes, acontece durante todo o longo do seu processo de produção. E existem soluções na teoria para amenizar essas desigualdades. Então a gente chama de políticas afirmativas sociais, as cotas, por exemplo, tá? Leis de intervenção de Estado. Essas leis de intervenção de Estado, geralmente elas são usadas para criar igualdades de condições, tá? Quando as igualdades de condições são postas, a gente, com condições igualadas, a gente vai ter condições de oportunidades iguais, aí entra o processo da meritocracia. Não adianta falar em meritocracia, meritocracia seria a percepção onde você tem um governo, tá, que é regido pelos mais aptos. Mas eu só posso ter uma meritocracia quando a sociedade já tiver passado desse processo da desigualdade social.
Então, primeiro eu tenho que ter uma igualdade de condições econômicas. A partir do momento que eu tenho condições econômicas de igualdade, condições econômicas sociais de igualdade, aí eu tenho condições de criar uma meritocracia na realidade. O processo meritocrático posto numa sociedade em desigualdade não resolve o problema, porque ele continua atingindo só a esses grupos aqui, ó. Só esses acabam sendo atingidos pela meritocracia. Em um ou outro caso, do classe D ou E. Casos tão pequenos, casos tão de exceção, que não mudam a estrutura da desigualdade ao todo. Beleza? Tranquilo? Valeu, moçada. Até a próxima.